Olá, eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje o texto jornalístico. Então, gente, conceituando, os textos jornalísticos são textos vinculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, também a internet, né? Os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Uma característica importante do texto jornalístico é a sua efemeridade, ou seja, são textos efêmeros, visto que favorecem o conhecimento de informações atuais, com o propósito de difundir o que acontece de novo na atualidade, no momento. Vamos ver a estrutura desse tipo de texto, do texto jornalístico. Então, a composição de um texto jornalístico é dividida em pauta, que é a escolha do tema ou do assunto, apuração, que é o recolhimento das informações, dados e verificação da veracidade dos fatos, a redação, que é a transformação das informações no texto, e a correção e revisão dos textos. A linguagem jornalística, ela deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. O jornalista possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado num critério básico ao responder às seguintes perguntas. O que? Acontecimento, evento ou fato ocorrido. Quem? Quais são as pessoas envolvidas nesse acontecimento? Quando? Que é o horário que aconteceu o episódio, a marcação do tempo. Onde? Qual o local que ocorreu, que aconteceu o episódio? Como? De que modo? De que maneira aconteceu? E por quê? Qual é a causa? Qual a motivação do evento? No tocante à sua estrutura gramatical, normalmente o texto jornalístico ele apresenta frases curtas, ideias sucintas, as quais favorecem a objetividade do texto. Além disso, trabalham com o recurso das repetições, que vão auxiliar na memorização e assimilação das informações. Esses textos possuem uma linguagem denotativa, ou seja, isenta de ambiguidades, de subjetividade e que possuem um único sentido. Então, quando a gente fala de linguagem denotativa, vamos entender o que é isso. A linguagem ela pode ser denotativa ou conotativa. A linguagem conotativa é a linguagem subjetiva ou a linguagem figurada. Ela é utilizada mais nos gêneros literários. Como a notícia, a reportagem, os textos jornalísticos, na verdade, são textos, são gêneros não literários, eles utilizam a linguagem denotativa. Se você prestar atenção, a palavra denotativa começa com D de dicionário, então assim fica fácil. Você vai lembrar que o denotativo ou o sentido denotativo, a linguagem denotativa é a literal, é a que está realmente no dicionário. É o que a palavra realmente quer dizer. Então, vamos falar do lead, né? Lead, na linguagem jornalística, é um recurso muito utilizado, né? E lead é a forma aportuguesada, ou lead, que é no inglês, que significa guia, principal, liderança, ou que vem à frente. O lead representa a primeira parte do texto jornalístico, que a gente pode dizer que é a introdução do texto, né, que vai se encarregar de apresentar as principais informações da matéria, aquilo que é essencial para destacar aos olhos do leitor o acesso à informação. Assim, o lead é um recurso jornalístico essencial que deve ser bem elaborado, objetivo e coerente. Isso porque favorece o interesse do leitor, sendo comum que muitos leitores leiam apenas o lead de cada matéria jornalística.
Então, gente, os textos informativos são um dos gêneros mais presentes nos textos jornalísticos. Eles englobam as produções textuais objetivas, baseadas na linguagem clara e direta, que é a linguagem denotativa, que a gente já falou que é a linguagem literal. São textos que têm como objetivo principal transmitir a informação sobre algo, estando isento de duplas interpretações. Assim, o escritor dos textos preocupa-se em expor brevemente um tema, fatos ou circunstâncias a um ou a vários leitores. Como a gente está falando de gêneros jornalísticos, né? A gente vai, então, aprofundar mais um pouco o conhecimento sobre esse tipo de texto. Então, os jornais e revistas são de grande importância na era da informação, são meios de comunicação de massa e um produto de consumo. Então, o objetivo desses veículos são informar, entreter, apresentar uma interpretação competente sobre uma determinada informação. Então, a gente vai ver aqui alguns gêneros jornalísticos. Por exemplo, a notícia é um gênero jornalístico midiático, né? E é o elemento fundamental de um jornal. Essa notícia, ou esse gênero, na verdade, ele se caracteriza por ser um relato dos fatos sem comentários nem interpretações. Então, a notícia, ela é um gênero textual, basicamente, para informar de fatos que são reais, de acontecimentos que são reais, tá certo? Nós temos também o editorial, que é um tipo de texto no qual o autor vai exprimir o parecer do jornal acerca de um determinado fato. Então, é um texto dissertativo que tem como finalidade propagar a ideia da empresa, apresenta ideias que evidenciam um ponto de vista escolhido pelo jornal a respeito da matéria em evidência. E nós temos, por fim, aqui, gente, a crônica, que, na verdade, foi o gênero textual que a gente trabalhou, estudou na nossa aula passada, tá certo? Então, a crônica é um gênero textual que é um relato dos acontecimentos, fatos do tempo de hoje, fatos do cotidiano. É uma seção de jornal ou de revista, no qual são abordados acontecimentos do dia a dia. Em sua estrutura, vai predominar uma sequência de narrativas com marcas subjetivas do produtor do texto. Então, a crônica, só relembrando, ela pode ser uma crônica jornalística, que é o caso que a gente está falando aqui, porque a gente está falando de textos jornalísticos, né? Mas existem crônicas de vários tipos, né? Existe a crônica humorística, existe a crônica jornalística, e a crônica, na verdade, ela vai contar, ela vai narrar fatos do cotidiano, tá certo? Só que aqui, nesse caso, nós estamos falando da crônica jornalística, né, que vai estar presente aí em jornais, em revistas, porque está se tratando aqui de textos jornalísticos, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? E até a nossa próxima aula de língua portuguesa.